como Filemão servia a Deus, mas ele não conhecia Jesus. Meu querido, minha querida, não importa como você tem vivido nos dias de hoje. Talvez você tenha um vasto conhecimento da administração da igreja. Talvez você tenha um vasto conhecimento da Escritura Sagrada. Talvez você tenha um vasto conhecimento de ações sociais. Mas talvez você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Onésimo precisou fugir daquele meio no qual ele vivia, sair de tudo aquilo, se afastar de tudo aquilo. E eu estou falando com pessoas neste momento que estão assim como Onésimo, pessoas que fugiram das suas responsabilidades, pessoas que fugiram da casa de Deus, pessoas que até mesmo roubaram ao Senhor. Quando eu digo roubaram ao Senhor, eu estou dizendo isso porque Deus, Ele concedeu a cada um de nós, no momento em que nós nos achegamos a Ele, Ele nos concede dons, Ele nos concede talentos que nós deveríamos usar em favor da obra dEle. E muitas vezes, quando nós não usamos estes dons e estes talentos, e nos afastamos do caminho do Senhor, nós estamos fugindo. Estamos fugindo com algo que não é nosso, algo que vem do Senhor. Estamos ocultando algo que Deus tão preciosamente confiou em nossas mãos. Aleluia. Aleluia. Quanto tempo talvez você tenha fugido das suas responsabilidades, fugindo dos propósitos de Deus para a sua vida. Há algum tempo no passado, você viveu uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso, uma vida que você podia olhar para o lado, olhar para frente, para trás e ver que verdadeiramente Deus era contigo. E por algum ponto, algum fato que aconteceu na sua vida, você acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Meu querido, minha querida, está na hora de retornar para a casa do Pai. Retornar para o caminho do Senhor. Porque os talentos que Ele colocou, que Ele lhe deu, é algo precioso e requer responsabilidade para que nós venhamos a exercer a função que o Senhor nos confiou. Onésimo fugiu da casa de Filemão e quando ele se encontra com Paulo, Paulo apresenta para Onésimo Jesus Cristo, vivo, soberano, poderoso, aquele que é o único capaz de mudar a nossa história. Queridos, quando nós nos chegamos até Jesus, quando nós nos aproximamos de Jesus e temos um encontro verdadeiro com Ele, nós deixamos de ser escravos, de ser servos. A palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14 ao versículo 16: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda.
Aproxime-se de Jesus nesta hora. Jesus já não mais lhe chamará de servo, mas você será chamado de amigo, amigo de Deus. Meu querido, você não foi escolhido, você não escolheu servir a Jesus. Você não escolheu viver a vida para Jesus, mas foi Ele quem nos escolheu. Ele nos escolheu, e quando Ele escolheu cada um de nós, Ele veio em carne a esta terra. Ele viveu no mesmo meio no qual nós vivemos, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, com as mesmas tribulações. Ele venceu neste mundo. Ele foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Ele se entregou naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. E este foi o preço que ele pagou pela nossa liberdade, pela minha e pela tua liberdade. Foi um preço de sangue. Foi um preço muito alto, muito caro. E a palavra de Deus, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu para Filemon, ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Meu amado, você está entendendo isso? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas, tudo se passou. Eis que tudo se fez novo na sua vida e na minha vida. Se você está em Cristo, o seu passado já está apagado. O velho homem já morreu. A velha criatura já não existe mais. O homem pecador morreu. O homem adúltero morreu. O homem viciado morreu. O homem que se envolvia em brigas, em confusões, não existe mais. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. O passado de derrota já não existe mais. O passado de humilhações já não existe mais. O passado de tristeza já não existe mais. O passado de dor, de angústia, o passado de pranto já não existe mais. Porque Jesus começa a escrever uma nova história para a tua vida. Jesus começa a escrever um novo texto para a tua vida. E esse texto, ele não será escrito por mãos humanas, mas pela mão do Todo-Poderoso, com letras de sangue, que foi o preço que ele pagou por mim e por você naquela cruz do Calvário. Aleluia! Você está livre da acusação de Satanás. Você está livre. Meu querido, aquele que está livre, aquele que vive em liberdade de vida, não pode mais cometer as coisas que cometia no passado. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 8, versículos 34 e 35, ele nos diz que aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Meu querido, se você verdadeiramente teve um encontro com Jesus, se nós verdadeiramente tivemos um encontro com Jesus, nós não podemos mais viver no pecado. Porque quem vive no pecado, ele é servo do pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. No versículo 35 ele diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, porém o filho fica para sempre. Ei, meu amado, ei, minha querida, você é filho, você é filha de Deus. Você é filho do Deus vivo. O seu lugar é para sempre na casa do Pai.
Não se afaste da casa do Pai. Não se afaste da casa do Pai. Não fique longe da casa do Pai. A única coisa que pode me afastar e te afastar da casa do Pai é o pecado. Deus não nos tira da sua presença, mas nós, somente nós, é que podemos sair da presença do Senhor.